Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai tratar sobre direito tributário e o princípio da anterioridade. De antemão já convido vocês a se inscreverem no canal para se manterem atualizados nas novas postagens de vídeos. Tá? Deixe seus likes, seus comentários, que na medida do possível a gente vai estar respondendo as perguntas e sugestões. Tá? No aula de hoje a gente vai trabalhar mais especificamente o princípio da anterioridade anual e noventena. As exceções, em virtude da extensão do conteúdo, a gente vai deixar para tratar numa aula específica sobre as exceções ao princípio da anterioridade. Então vamos diretamente ao nosso tema da nossa aula de hoje. A Constituição Federal, ela estabeleceu aos entes tributantes o poder e a competência para que eles instituam e façam a cobrança dos seus tributos. E aí a Constituição elenca quais são os tributos de competência de cada um dos entes. Isso a gente vê em aula separada, tem uma aula específica para isso. Tá? Paralelo a esse poder que a Constituição dá aos entes tributantes, ela também estabelece limitações, restrições a esse poder de tributar. Ou seja, seria mais ou menos como se a Constituição com uma mão desse um poder aos entes tributantes e com a outra mão ela estabelecesse algumas restrições, alguns freios a essa cobrança. Desta afirmação, a gente retira a premissa de que o poder dado pela Constituição Federal para os entes tributantes, ele não é um poder absoluto e restrito. Ele encontra limitação na própria Constituição Federal. Uma dessas limitações, então, constitucionais ao poder de tributar é o princípio da anterioridade ou noventena, que então a gente vai ver na aula de hoje. O princípio da anterioridade, ele está previsto no artigo 153b. Vejam só, pelo artigo 153b, dentro da seção 2 das limitações ao poder de tributar, prevê o quê? Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, a própria Constituição estabeleceu essa vedação para todos os entes tributantes, pegou todos, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Inciso 3º. Cobrar tributos. B. No mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Então, aqui vocês podem anotar o princípio da anterioridade anual, né? E C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. O que a gente tem para anotar aqui é a questão, o ponto inicial de contagem desse prazo. Né? A contagem do prazo é sempre da publicação. Então, anotem ali, deixem destacado publicação, tanto no princípio da anterioridade, quanto no princípio da noventena. O marco inicial da contagem desse prazo sempre é da publicação da lei. Se a gente olhar a Constituição Federal, a linha C ela foi incluída pela Emenda Constitucional 42 de 2003. Então, a linha B é texto original da Constituição Federal. Até 2003, a gente só tinha anterioridade anual, ou chamada de anterioridade. É por isso que quando a gente se fala em anterioridade, a gente liga muito mais a anterioridade anual. E quando quer especificar a anterioridade à noventena, a gente diz anterioridade nonagesimal ou noventena. Tá? Então, vejam, até 2003 só se tinha anterioridade anual. Então, esse detalhe é bem importante. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Exercício financeiro. Exercício financeiro é o ano onde ficam computados, tá? Agora uma aula de direito financeiro, um toque de direito financeiro, é onde são apuradas as receitas e despesas do ente público. Dentro do direito tributário e do direito financeiro, o exercício financeiro, ele corresponde ao ano civil, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, vamos colocar aqui. Tá? O exercício financeiro, ele vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro.
Tá? Então, vejam, se uma lei que é publicada em 1º de fevereiro de 2018, tá? Ela é publicada em 1º de fevereiro de 2018. A pergunta é: esse tributo que foi criado ou aumentado em 1º de fevereiro de 2018, ele pode ser cobrado quando? Ele não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu e aumentou. Então, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, tá? Que vai de quando? De 1º de janeiro até 31 de dezembro do exercício seguinte. Então, se a gente está falando de 2018, esse tributo que foi criado ou aumentado, ele só pode ser cobrado a partir de 1º de janeiro. Foi criado aqui, foi publicada aqui a lei que instituiu e aumentou, ele só pode ser cobrado em 1º de janeiro de 2019, tá? Pelo princípio da anterioridade anual. Ele joga a cobrança para 1º de janeiro de 2019. Esse é o princípio da anterioridade anual, artigo 153b. Essa era a anterioridade que a gente tinha sempre. Tá? O que é esse período? Por que jogou lá para frente? Para que dê ao contribuinte a possibilidade que durante esse período ele pudesse se planejar, se organizar suas finanças para essa nova exação. Então, ele teria de 1º de fevereiro de 2018 até 1º de janeiro de 2019, no exercício financeiro seguinte que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Então, jogava para 1º de dezembro. Aqui tudo bem, o contribuinte estava protegido, porque ele tinha um período significativo de planejamento. A grande questão é com relação aos tributos que fossem criados ou aumentados, por exemplo, em 15 de novembro de 2019. Ou datas próximas ao final do ano do exercício financeiro. Vejam só, um tributo que foi criado aumentado em 15 do 11, ele só poderia ser cobrado no exercício financeiro seguinte, ou seja, mesma regra, princípio da anterioridade. Se ele foi publicado em 15 do 11, ele só poderia ser cobrado em 1º de janeiro de 2019. Vejam, se esse tributo fosse criado, aumentado em 31 de dezembro, quando é que ele poderia ser cobrado? Em 1º de janeiro, pelo princípio da anterioridade. Vejam, o período de planejamento, de organização do contribuinte para essa nova exação, para esse aumento de tributo, era um período muito curto de planejamento. Então, o princípio da anterioridade, por si só, ele não atingia os seus objetivos, que era de dar ao contribuinte a possibilidade de planejamento. Por isso que, então, foi incluído em 2003 a linha C, no artigo 150, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu e aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, as duas anterioridades elas têm que ser observadas de forma cumulativa, tá? Não é uma ou outra, as duas anterioridades devem ser observadas. Tá? Então vejam, 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu e aumentou, e antes de decorrido 90 dias da data que haja sido publicada a lei que o instituiu e aumentou, observado o disposto na linha B. Voltando à nossa situação fática, ao nosso primeiro exemplo.
se em 2 de fevereiro, era 1º de fevereiro, né? De 2018, antes tinha ficado 2019, né, pessoal? Vamos fazer a correção. Tá? Se em 2 de fevereiro de 2018, uma lei foi publicada criando ou aumentando um tributo, pelo princípio da anterioridade, ele só pode ser cobrado em 1º de janeiro de 2019. Pelo princípio da anterioridade nonagesimal, ele só pode ser cobrado no 91º dia, porque 90 dias é o período em que não pode haver cobrança. Aí a pergunta é a seguinte: a noventena se aplica a partir daqui, do término da anterioridade anual? Cuidado, a gente fez a observação no início da nossa aula. O prazo, o marco de contagem da anterioridade anual e nonagesimal é sempre da publicação da lei. Tá? Então, eu conto 90 dias da publicação. Ele termina aqui, tá? Antes da anterioridade anual. Como a anterioridade anual jogou a cobrança para 1º de janeiro, eu uso essa data como o início da cobrança, porque a noventena não influenciou nesse nosso caso. Agora, diferente quando é aquele nosso segundo caso, que a anterioridade nonagesimal foi criada para isso. Quando ao final do ano, 15 de novembro de 2018, por exemplo, é criado ou aumentado um tributo e ele é publicado nessa data, mas ao final do ano. Pelo princípio da anterioridade anual, esse tributo que foi publicado a lei em 15 do 11, ele só pode ser cobrado em 1º de janeiro. Então, vejam, é pouco tempo de planejamento. Mas pelo princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, esse tributo ele é jogado mais para frente. Claro que prazo em dias, a gente conta em dias. Nunca converte prazo em dias em meses, porque nem sempre um mês tem 30 dias. Mas a gente vai poder cobrar só no 91º dia, depois de publicada a lei que instituiu e aumentou. Então vai cair mais ou menos lá por 15 de fevereiro. Aqui o princípio da anterioridade nonagesimal, ele joga o prazo mais para frente. Então só pode cobrar no 91º dia, contados da publicação. Então aqui a anterioridade nonagesimal tem sentido e faz diferença para o contribuinte, para o planejamento do contribuinte. Tá? Então, essa é a ideia de quando foi criado a linha C do artigo 153 da Constituição, foi para essas circunstâncias aqui, onde ao final do ano fosse criado ou aumentado um tributo, aplicasse o princípio da anterioridade nonagesimal, com efeito de dar ao contribuinte a possibilidade do planejamento, desse aumento de carga tributária através desse novo tributo ou desse aumento de, por exemplo, alíquota ou base de cálculo. Então, essa, numa linha geral, seria o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Agora, existem alguns tributos que precisam ser ágeis, rápidos, e até em função em virtude da parafiscalidade ou extrafiscalidade que alguns tributos assumem, esse papel de parafiscalidade e extrafiscalidade. Então, a própria Constituição estabeleceu que alguns tributos não precisam observar o princípio da anterioridade ou anual ou noventena. Tá? Então, isso a gente vai ver numa aula específica, uma aula própria para isso, que é as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual. Espero ter contribuído com os estudos de vocês. Um abraço, até a nossa próxima videoaula
com as exceções anterioridade anual e nonagesimal. Abraço.